Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco no dia seguinte, o dia da ressaca boa. Faz tempo que tá essa ressaca boa, né? Acho que a gente só tem uma derrota na temporada, aquele jogo contra o Nova Iguaçu. Vamos atualizar informações sobre o Vasco, vou pedir uma moral. Deixa o joinha, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Ontem veio o nosso head, falei que ia ser jogo de gols lá no Atlético Bilbao e o Barcelona terminou em 0-0. Não tem problema, eu vou tentar buscar esse bilhete hoje. É uma dica, se quiser pegar alguma dessas dicas e montar o seu bilhete, o Al-Ain é o nome do time, encara o Al-Nassr lá do Cristiano Ronaldo. Eu botei que vai sair mais de um gol nesse jogo, mais de um gol e meio, que significa que se fizer 2 gols, já bateu. O Sheffield United encara o Arsenal, aí é o lanterna lá do campeonato inglês, jogando contra um time que está brigando para ser campeão. Eu botei que vai sair mais de um gol nesse jogo. E a Inter de Milão, que está sobrando no campeonato italiano, né, encara o Genoa, que é meio de tabela para baixo. É o time aí da 777. Coloquei vitória da Inter de Milão jogando em casa, tá? Deu uma odd de 1,62, vamos tentar buscar esse green hoje. A grade é curta, mas eu vi vantagem, eu vi valores nesses jogos aí. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro, você me dá uma força. O código promocional é Doce Errado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Joga com responsabilidade e lembre-se que é para maior de idade. Antes de começar a atualizar informações, só quero dar uma nota aqui, uma nota muito triste, né? Eu falei sobre isso lá no Instagram, você nos segue, @Vascaíno Cerrado, me dá uma força lá no Instagram, que tem pouquíssima gente comparado ao canal no YouTube, então vai lá e segue. Eu publiquei no sábado, o pai do Orediano faleceu, então eu tenho as minhas críticas com relação ao Orediano. Acho que é um garoto psicologicamente fraco, e agora mais uma notícia ruim para a vida dele. Ele perdeu, acho que acabou o relacionamento dele quando veio para o Brasil. Ele não quis ficar no Brasil por uma série de questões, e aí vai para os Estados Unidos e tem um falecimento do pai. Então uma nota muito triste para ele, que é um garoto ainda, está amadurecendo, tem que aprender muita coisa ainda da vida, mais uma nota triste aí. E aí lá na publicação do Instagram eu desejei aí conforto para a família, né? Conforto para a família, que Deus abençoe a vida dele e dê sabedoria para ele sair dessa situação. Até porque ele precisa de ajuda psicológica, ele já é um garoto muito abalado psicologicamente, e agora com uma notícia dessa tão impactante, ele vai precisar bastante de ajuda, tá? Então tá aí a nota de falecimento do pai do Orediano. Bom, agora vamos falar de futebol. Vou começar com o nosso adversário na Copa do Brasil, o Água Santa. O Água Santa entrou ontem com o time titular para jogar o Campeonato Paulista contra o São Bernardo e tomou 2-0. 2-0. O Água Santa, que tem no elenco 2 jogadores bem conhecidos. Um é o zagueiro Valber, você vai lembrar dele, aquele que se apresentou aqui dizendo que no 1-1 ele era muito excelente. E ainda tem uma coincidência muito preocupante, que ele estava no time do ABC que eliminou o Vasco na Copa do Brasil no ano passado em São Januário. Coincidentemente, ele está no time que vai jogar contra o Vasco na Copa do Brasil em São Januário nesse ano. Tomara que isso seja só uma coincidência, tá? Então tá aí o Valber, muito excelente, titular no jogo de ontem, que perdeu por 2-0. Outro jogador bem conhecido lá também é o Neilton. Lembra do atacante Neilton? Ele é jogador do Água Santa. Então tá aí os 2 jogadores, e o Água Santa, que perdeu por 2-0, é o nosso adversário na quinta-feira. O Vasco é favorito, tem a obrigação de ganhar, mas favoritismo a gente confere, a gente ganha isso dentro de campo. Fora de campo ninguém ganha nada não, tá? Então pé no chão, muita responsabilidade e respeito para a gente poder entrar e vencer e classificar na Copa do Brasil na quinta-feira. Bom, falando em datas, saíram as datas para as semifinais do Campeonato Carioca. No dia 9/3, no sábado, a gente vai ter Fluminense e Flamengo numa das semifinais.
com transmissão da Band, e no dia 10/3, no domingo, lembrar que não tem data, horário definido ainda, 10/3 no domingo, vai ter Vasco e Nova Iguaçu, transmitido pelo SBT, Sport TV, Premier e a Cazé TV no YouTube. Então, a primeira semifinal no sábado e a segunda no domingo. Depois o jogo da volta. O jogo da volta aí é Flamengo e... Não, primeiro é Nova Iguaçu e Vasco, na Band, no dia 16/3, e deve ser no sábado, né? E dia 17/3 no domingo, Fluminense e Flamengo, esse na Band também. Acho que aquele canal Gold, ele transmite quando o mando são desses times aí, não do Vasco. Então a gente vai ter jogos na Band, no SBT só quando o Vasco for mandante, então é só na primeira semifinal. Tá definido aí as datas, faltam os horários e o estádio, né? Ainda não tem uma definição de aonde vão ser os jogos do Vasco contra o Nova Iguaçu. O Vasco parece que vai solicitar o Maracanã. Aí vai ser aquela celeuma, aquela briga na justiça, principalmente porque no dia anterior vai ter Fluminense e Flamengo no Maracanã. Aí o Vasco vai pedir para o domingo a liberação do Maracanã para o seu jogo também. Aí a justiça é aquela briga que a gente sabe como é que é. Uma coincidência, você acredita em coincidência? Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, olha como é que a CBF, FERJ, olha como é que é tudo maquinado, olha como é que é tudo arquitetado. É o nojo, o bastidor do futebol brasileiro é o nojo. Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro e Flamengo e Fluminense, olha só, em todos os jogos, em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, para quem acredita em coincidência, nesse caso eu não acredito em coincidência, eu acredito em má fé, em má índole, em um cartel, uma quadrilha. O Flamengo e o Fluminense estarão no Maracanã em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não vai ter uma rodada onde o Flamengo e o Fluminense vão jogar fora do Rio, porque isso abre um precedente para o Vasco entrar na justiça e jogar no Maracanã. O que eles fizeram? Colocaram ou o Flamengo ou o Fluminense para estarem no Maracanã em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. E isso é o bastidor sujo, imundo, de um país de gente safada que é o Brasil, infelizmente. Coincidência não, isso aí é mau caratismo mesmo, tá? Pilantragem, o nome disso aí. Então tá aí, acabei esquecendo quando falei da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, essa é uma entrevista de pós-jogo do Emiliano Dias, depois da vitória do Vasco por 4-0 em cima da Portuguesa. Eu acabei não falando, não dando destaque para dois jogadores questionados, que é o Adson e principalmente o David, que fizeram gols ontem e fizeram gols na partida passada. Então, 2 jogos, 2 gols. É legal, né? Porque você tem o questionamento da torcida, a pressão por contratação, e os jogadores, eles vão se doar, eles vão fazer o máximo para darem uma resposta. Então tá aí, gols do David e do Adson, isso é legal para o elenco, isso é legal para o Vasco, tá? Na entrevista, 2 tópicos chamaram muita atenção sobre o Vasco. O Emiliano Dias primeiro foi perguntado sobre o canto da torcida do Vasco, aquele do River Plate, né? Contra o River Plate, sensacional, gol do Juninho, monumental. Eles têm um carinho muito grande pelo River Plate. O Ramon jogou no River Plate, eles são torcedores do River Plate. E aí ele foi perguntado na entrevista se ele se incomodava esse canto da torcida do Vasco. Ele riu e tal, mas falou: posso falar a verdade? Eu não gosto. É óbvio que ele não gosta. É como se, vamos lá, o Juninho fosse ser técnico do River Plate e o River Plate tivesse eliminado o Vasco de uma semifinal de Libertadores. E o Juninho esteve em campo, como foi o caso do Ramon Dias, que foi treinador. Aí o Juninho, como técnico do River Plate, tem que ir para o trabalho ou para os jogos, ouvindo a torcida do River Plate fazendo canto, lembrando uma derrota do Vasco. É óbvio que ele vai ficar incomodado. Então ele falou de um jeito educado, falou assim que não gosta, mas que entende. Eu vou deixar aí para você ver esse trecho que viralizou, tá aí em grupos, em rede social, o Emiliano Dias falando do canto da torcida do Vasco, zoando a torcida do River Plate. Emiliano, Thiago da Band. Se você me permitir sair um pouco do âmbito do jogo, eu queria fazer uma pergunta que é mais pessoal em relação a você, o seu pai, o âmbito familiar de vocês. Se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que vocês são River Plate, pelo menos a informação que eu tenho é que vocês têm um carinho pelo River Plate, seu pai foi ídolo lá. Você me parece ser um cara muito aficionado pelo River, torcedor do River.
Acontece que na arquibancada a gente escuta sempre aquela história do Vasco. Tem um dos momentos mais emblemáticos do Vasco foi contra o River Plate, o gol do Juninho. O torcedor canta isso a todo momento na arquibancada. E eu sei que vocês também criaram um carinho pelo Vasco desde que chegaram aqui, já postou foto dos seus filhos vestindo camisa do Vasco. Como é pra você ouvir a torcida do Vasco cantando esse símbolo pra torcida, que é aquele jogo contra o River, sendo torcedor do River ali no gramado e defendendo o Vasco? Tem que falar a verdade? A gente tem um carinho por River en la casa de nós. No gosto, claramente no gosto porque pasé toda mi vida entera ahí en el club más lindo del mundo, mas el cariño por Vasco podemos perdonar, mas si tenemos que tratar de cantar um pouquinho menos contra o River. Bom, o segundo tópico, que eu acho que é um tópico mais importante, ele aborda um tema que para mim eu acho que ele é nevrálgico. É o tema central. A gente não pode deixar o bonde passar. No dia 7, quinta-feira, ele fala, a janela vai se fechar e o Vasco sabe que tem que contratar jogadores. Ele fala que a temporada ela é longa, ela é desgastante, a gente sabe que tem um time até ajustado, jogando, a gente tá feliz porque o Vasco está jogando bem, mas a gente tem que lembrar, isso é uma realidade, que a gente se classificou na Copa do Brasil jogando contra o Maringá e a gente se classificou entre os 4 do Campeonato Carioca. Jogando bem? Ok. Temos peças aí que são importantes, o goleiro, a zaga, o sistema defensivo é bom, o Payet tá voando nesse meio de campo, atacantes que começaram a fazer gols, como o Adson, o David, o Verratti voltou a fazer gols, isso é muito importante. Só que ele sabe que isso é muito pouco para um campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Então nessa parte ele faz um ultimato, ele mais uma vez lembra que a diretoria sabe do que eles precisam e o Vasco precisa reforçar, principalmente para o elenco, acho que 2, 3 para ser titular, mas o mais importante é ter um substituto para o Payet e para o Verratti, porque se a gente perde esses 2 jogadores, o Vasco fica um time muito limitado e fraco e a gente vai ter muita dificuldade em um campeonato que é o mais importante para a gente, que é o Campeonato Brasileiro. Vou deixar aí mais um pedido de socorro do Emiliano Dias a essa empresa vagabunda e o Alexandre Matos, que até agora não mostrou para que veio. Se o Vasco tá aí com um time até legal, graças às contratações do Paulo Brax. Aí sim eu tenho que chegar e falar a realidade, que quem trouxe o Payet, quem trouxe o Verratti, quem trouxe o Léo Jardim, quem trouxe o Medel, quem trouxe o Léo, o Piton, foi lá o Paulo Brax, o cara que eu critiquei pra caramba, né? E o Alexandre Matos até agora não trouxe ninguém pra gente dizer assim, aí sim é o Alexandre Matos. No sou eu ni Ramón que está encargado de los reforços, então não me corresponde falar a mim. Mas el grupo está muito fechado, estou muito feliz com os jogadores que tem. Já falei muito de la necesidade que o time tem, mas agora esto es Vasco. Acá tem que trabalhar, mano. Acá não tem outro jeito. El fútbol brasileño nos enseñó que es muy duro y el año es muy largo. Nos aconteció el año pasado que no teníamos volantes para jugar, porque teníamos pendurado, teníamos lesionado y no es solo para ahora, es para no sufrir durante el año también. Mas vuelvo a repetir, no soy ni Ramón ni Evo el encargado de los refuerzos. No es hasta el 7 que el fin de janela vamos a estar esperando. Acá todo el mundo sabe lo que precisamos. No. Suena reiterativo y no gosto falar siempre la misma cosa. Porque tengo 20, ¿cuántos somos? 27. 27 soldados ahí que están dando la vida por Vasco. Entonces no puedo estar falando preciso esto, preciso. Todo el mundo ya falé lo que tenía que falar, pero por respeto a mi grupo, que viene sufriendo mucho hace 7 meses, hasta el 7 esperamos. Mas yo ya de ese tema no voy a contestar más. Perdón, pero... Saludos. Bom, para finalizar, a galera que gosta de capa de especulação e grandes contratações devem estar aí eufóricas, porque sim, até quinta-feira o Vasco deve apresentar 2 contratações, um meia e um atacante, né? Um deles foi divulgado ontem pelo Vene Casagrande /
o Lucas Pedrosa. O Vasco está negociando, ou estaria negociando, o Cleiton Silva do Casa Pia, um time de Portugal, jogador de 25 anos que na temporada 2023-2024, em 29 jogos fez 12 gols e 2 assistências. Tá ali, o Vasco estaria negociando com o jogador, e aí o site Bola afirma que o Casa Pia recusou a proposta do Vasco de 3 milhões de euros, daí mais de 16 milhões de reais, e o Detetives Vascaínos trouxe uma informação de que a negociação estaria avançada. Então esse é o atacante brasileiro que teve uma temporada passada boa, que estaria sendo negociado pelo Vasco, e não sei se é esse cara que vai chegar. Mas tá aí, a gente tem até quinta-feira para apresentar esses 2 bonecos para ver se eles vão somar ou se vai ser mais do mesmo. Deixe seu comentário, curte o vídeo, desejar para você uma semana abençoada. Grande abraço, fique com Deus. Se inscreve no canal e segue o @vascaíno Cerrado. Vai lá no Instagram, vou ver se você seguiu lá, tá? Saudações vascaínas.